Que a paz do Senhor Jesus seja com você. Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo 13. Vamos ler na versão Almeida Revista e Atualizada e depois vamos meditar na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos do deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João sua carreira, dizia: Não sou quem supondes,
Mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para luz aos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Que capítulo maravilhoso! Paulo dará início, nesse capítulo, como nós vimos, a sua primeira viagem missionária, com Barnabé como companheiro. Pregarão o Evangelho, estabelecerão ramos da igreja em meio à constante perseguição de Roma. Os judeus
como nós vimos, se recusarão a receber a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé pregarão aos gentios. Eu repito a você, o gentio é aquele que não é judeu. Como Jesus disse em João 1:11, veio para o que era seu, disse pela boca do apóstolo João. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, quando os judeus recusam a crer no Senhor Jesus, Paulo declara: olha, vocês fecham os seus corações, vocês têm inveja daquilo que eu prego, dessa multidão que vem ouvir, dessa multidão sedenta da graça de Deus, e vocês não aceitam Jesus, não quebrantam o seu coração, e ainda por inveja nos perseguem. Então, já que vocês não querem, eu vou pregar para todos esses que não são judeus. E assim, nesse capítulo em que nós vimos o nome Saulo sair e o nome Paulo entrar na vida daquele apóstolo, você vê que também houve uma mudança. Qual outra mudança? Paulo nunca se recusa a pregar para os judeus, mas ele entende que a sua chamada é para levar o reino de Deus a toda criatura, independente de raça, independente de idioma, independente de ser rico ou de ser pobre, não importa. E ele vai, e ele começa, e ele prega, e as pessoas ficam alegres, e as pessoas ficam entusiasmadas, e as pessoas ficam felizes, e as coisas todas começam a ir bem. Aqui nós temos também uma parte do texto muito interessante que Paulo, ele não tem esse negócio de fazer média com a pessoa, porque a pessoa é assessor de fulano, assessor de ciclano, ou porque... Não. Quando é falso profeta, ele rasga na cara que o cidadão é falso profeta, que é o impedidor de chegar ao evangelho verdadeiro na vida do seu chefe. E ele repreende, e além disso, com o poder que Deus colocou nele, libera a palavra de endurecimento de Deus na vida daquele homem, e ele fica cego, e aí ele prega, e o seu chefe entende o valor do evangelho, ensinando a você e a mim que o nosso compromisso não é em fazer média com fulano ou com ciclano, não é em ficar de forma alguma passando pano para fulano ou ciclano porque ele é prefeito, porque ele é vereador, porque ele é deputado, porque ele é presidente. Não, porque ele é empresário, porque o dízimo dele é alto ou baixo. Não. Nós temos que ser firmes na presença de Deus. E aí Deus vai honrando, a tal ponto que a palavra dele, que quebra todos os tabus, alegra corações entristecidos, expulsa demônios, ensina, abre mentes, abre corações, abre portas. Chegue aonde Deus quer que chegue através da nossa humilde participação. Abra o seu coração agora. Talvez você esteja sendo chamado, chamada, também para uma viagem. Aleluia! E a viagem a qual Deus quer te chamar é uma viagem que pode acontecer dentro da sua casa, dentro da sua ida até a faculdade, dentro da sua ida até o seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro, e às vezes estendendo até longe, muito longe de onde você mora e onde você está. Sim, Deus, ele tem um projeto na sua vida, e quando ele te chama e te converte, não é para você ficar o tempo todo sentado, sentada. Não. É para ter a alegria do Espírito Santo em servir a Deus de todo o coração. E quando as pessoas não nos aceitarem, nos rejeitarem, Paulo sabia o ensino de Jesus. E aí, bem no finalzinho,
no versículo de número 51, diz: E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Quando alguém não aceita, rejeita, endurece o coração, sacuda as sandálias dos pés. Jesus ensinou isso e Paulo praticava. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quem tem Jesus no coração transborda. Quem tem Jesus no coração, quando alguém rejeita, ele sacode a poeira dos pés e vai em frente. Não fique olhando para trás. Deus tem muita coisa para acontecer na sua vida, no presente e no futuro, para você ficar olhando para trás. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço e vem aí o capítulo 14. Estamos chegando já praticamente no meio do livro de Atos dos Apóstolos. Até lá.